Pode colocar. Olha o povo, velho. Meu garçom, gente. E aí, gente? Vamos começar então. Deixa eu fixar aqui. Boa noite para quem está entrando agora. A gente acabou de ter uma live super bacana com o Dr. Hélio Vanderlinden Jr. Falamos aí de medicação e autismo. E tá aqui no IGTV para vocês conferirem, tá bom? E agora a gente vai falar com o Dr. Lucelmo Lacerda. Quem é que não gosta de ouvir o Dr. Lucelmo Lacerda? Olha lá, gente. Quando a gente fala de educação especial, qual é o primeiro nome que vem à mente? Na minha mente, o primeiro nome que vem, Lucelmo Lacerda. Tatiana, sabe o que eu tô achando? Eu acho que o critério para você convidar as pessoas é a pessoa com nome estranho. Ou pelo menos foi o dia de hoje. Vanderlinden e Lucelmo. Pelo amor de Deus. Dá para fazer uma dupla goiana aqui, né? Não, foi na vibe, né? Só parece coisa boa aqui. Só coisa boa. Gente, olha só, como eu estava dizendo, falou em educação especial, falou em análise do comportamento, falou no professor top das galáxias, a gente fala, é o Lucelmo Lacerda, né? Um cara guiado pelos estudos, pela ciência e pelo bom senso, né, Lucelmo? E é por isso que eu sou sua fã. Então somos fãs mútuos, né? Porque você é uma referência muito importante para mim, e não só no direito e na educação, né? Nessa batalha nossa pela educação inclusiva e baseada em ciência, né? Nessa militância que a gente tem, que eu acho que isso eu acho que é um aspecto importante, né? Uma coisa é você dominar o conhecimento, mas para quem que ele está disponível? Então a gente militar para ele estar disponível para todos, né? E outra coisa, né? Eu sou mãe de criança com deficiência, o Lucelmo também é pai, né, de um adolescente. Ele já está adolescente já, Lucelmo? Desde o dia 27 de março, sim. Então, assim, a gente sabe, né, Lucelmo, que não adianta a gente dar tratamento, a gente criar nossos filhos da melhor forma. A gente também tem que cooperar aí para o mundo, né? Porque os nossos, eles vão ser felizes, vão ser respeitados, vão ser tratados com dignidade, se os demais, iguais a eles, também o forem. Então, a nossa busca, ela é pelo coletivo, não tem jeito de ser o individual, tem que ser o coletivo, né? E aí a gente vai tentando do jeito que pode, eu no direito, né? Você na educação, e seguimos. E uma outra pessoa nessa mesma condição, que eu sou fã de carteirinha, que é a Flávia Marçal, que é advogada, também pesquisadora, tá aqui, entrou aqui. Um beijo, Flávia, grande parceira, também mãe de um menino com autismo. Dona Flávia, por favor, responda a minha mensagem que eu te mandei mais cedo, vixe, tá bom? Vixe. Obrigada. Olha o pito, Flávia. Gente, olha só. Hoje a gente está aqui com o Lucelmo para a gente falar aí de sala de aula, né? O Lucelmo é um cara que fala muito bem sobre deficiência intelectual e eu acho que tanto para as famílias quanto para os professores sempre tem aquele tanto de dúvida, né? Como lidar com o menino, com a criança, com o adolescente na sala de aula. Essa criança, esse adolescente que tem aí uma deficiência intelectual. E a gente está falando ele pode ter várias deficiências, né, Lucelmo? Não é só autismo, ele pode ser autista, ele pode ter síndrome de Down, ele pode ter uma paralisia cerebral e outras mais. Tem várias coisas que você falou aí importantes, né? Quando a gente fala de deficiência intelectual, ele é um diagnóstico um pouco menos prevalente do que o autismo, se a gente pensar em termos de população, do que a gente conhece de prevalência nos Estados Unidos. O autismo está em torno de 2% da população, a deficiência intelectual em torno de 1%. Mas quando a gente fala de inclusão escolar, se você pega os microdados, por exemplo, do último censo que saiu essa discriminação, que é o de 2018, você tem mais deficiência intelectual do que quadros de autismo. Provavelmente uma parte deles tem autismo.
também, né? Inclusive, uma parte do aumento do autismo é a migração de diagnóstico. Agora, a deficiência intelectual, eu acho que ela é muito mais negligenciada em termos de inclusão escolar. Porque se o menino não tem autismo, tem só deficiência intelectual, ele fica sentadinho no cantinho dele, aí eu falo assim, vou adaptar para ele. Essas crianças, assim, eles gostam de coisa concreta. Dá as coisas concretas, as crianças gostam de desenhar. Então você põe uns negócios para desenhar e está resolvido. E não é verdade, é óbvio, né? A criança com autismo, ela já derruba logo a sala e aí ela impõe o desafio da inclusão. Exatamente. Porque ela atrapalha os outros. Porque quando você vê a descrição do que as pessoas estão falando, de qual é o problema da inclusão, não é o problema da aprendizagem da criança com deficiência. É o problema dela atrapalhar as outras. Entende? E isso é uma piração, meu, porque quer dizer, a gente está olhando para o lugar totalmente errado, né? O nosso problema é que aquela criança não está aprendendo, né? Quer dizer, quando ela não está aprendendo, né? Essa é a questão que a gente deveria e a gente olhar. cai numa discussão mais grave ainda. Grande parte desses meninos aí estão sem diagnóstico. Sim, exatamente. Esse é um outro problema. A inclusão para eles. Ué, mas ele não tem laudo. Sim. E aí, veja, a nota técnica número 4 do MEC diz, o indivíduo pode receber a oferta de educação especial mesmo sem diagnóstico. Mas o mesmo MEC que faz isso, que faz essa nota técnica que diz isso, não dá acesso ao Fundeb. Você não consegue lançar para ter acesso ao Fundeb. Então fica meio que na liberalidade do município ou do estado. E aí muitas crianças estão sem esse apoio, né, que eles deveriam ter. Com certeza. Lucelmo, vamos começar aqui por um assunto que eu acho que grande parte das pessoas fazem confusão, né? Explica pra gente qual que é a diferença entre educação especial e educação especializada. Porque eu vejo isso o tempo todo, as pessoas perguntando, querendo falar de uma, mas pergunta como se fosse outra. Na verdade, a confusão não é só das pessoas, dos próprios documentos que a gente tem, que são confusos. Uhum. Né? Você está no direito, o direito, quando a pessoa do direito, quando pega a coisa da educação, aí a zoeira é grande, porque é uma bagunça, né? É assim, ó. A própria forma de normatizar a educação é muito complexa. Mas, enfim, educação especial é todo o serviço de adaptação, de apoio à pessoa que é público-alvo da educação especial. Né, que são pessoas com altas habilidades e com deficiências. Né? E aí existem certos documentos que falam em transtornos de aprendizagem também, severos de aprendizagem, e outros não falam, na lei não fala. Então, todos os serviços que se faz para uma pessoa com essa condição é educação especial. A educação especial pode acontecer num ambiente inclusivo, ou seja, numa escola comum, muito se fala também em escola regular, que também é uma outra expressão que não é adequada, porque é como se a outra fosse irregular, e ela não é, né? Então, ela pode acontecer na educação, na escola regular, na escola comum, e daí ela é uma escolarização que é inclusiva, ou ela pode acontecer num ambiente especializado. Essa expressão, educação especializada, ela também não tá bem estabelecida na própria legislação. Na nomenclatura dos documentos, eles não fazem muito essa discussão. Eles acaba aparecendo só a expressão sala de aula, não da instituição, mas sala de aula inclusiva ou sala de aula exclusiva, né? Mas quando a gente fala de educação especializada, de escolas especializadas, nós estamos falando de instituições que só atendem pessoas com deficiência. Entendi. Lucelmo, olha, e quando a gente tá aqui no foco, aqui em cima daquele menininho, do Joãozinho, que tem uma deficiência intelectual, né? E hoje, os nossos professores, em regra, eles não estão preparados para lidar com isso, porque a grande maioria deles não tiveram disciplinas lá na graduação deles explicando como que eles iam lidar com o Joãozinho, né? E aí, o que o professor vai aprontar? O que ele vai fazer na sala de aula? Ou essa responsabilidade ela é do gestor? Como que a gente vai agir aqui para tentar trazer
aprendizado para o Joãozinho? Ó, deixa eu comentar aqui, a Andréa Werner comentou aqui, oi dupla feia, oi André, tudo jóia? Você revela. Não somos nós que somos lagarta aqui não, olha aí, ó, você errado. Eu não sou a dona lagarta. Essa responsabilidade com a questão da formação, para mim é uma das questões mais graves que a gente tem que enfrentar enquanto país. Eu vou explicar. A educação no Brasil é péssima. Isso é indiscutível. É indiscutível. No último PISA, no Brasil, a quantidade de pessoas que sabiam interpretar um texto era de 0,2. Ou seja, eu não posso dizer a cada 100 só um tanto, porque 100 não dá, eu tenho que dizer a cada 1000. A cada 1000 brasileiros, só 2 conseguem interpretar um texto. Quando você publica um texto na internet, a gente sofre muito isso, quem publica, porque a pessoa entende cada coisa mais louca que a outra, né? Com certeza. Então isso é um problema muito grave. E aí a gente começa a se perguntar por que a educação é tão ruim? E aí, a nossa academia, eu sou um crítico da nossa academia, ela não dá boas respostas para isso no Brasil, porque a academia brasileira, na parte de educação, claro que há muitos bons professores, bons pesquisadores, mas de modo geral, a academia, existe a presença muito forte de pseudociência, né? E aí, começa a surgir umas explicações muito loucas, por exemplo, o problema é que todos os professores são comunistas e gaysistas e abortistas. Sim, você sabe, demais, né? Quer dizer, é a loucura total isso. Mas uma parte da população compra essa história porque ninguém está dando uma resposta de verdade a isso. Você não encontra qual é a resposta de verdade. Por que a educação brasileira é tão ruim? Então, a resposta é a seguinte, porque nós, no nosso processo de formação, eu sou professor de sala de aula, mais de uma década de sala de aula do ensino básico. Né? Nós, na educação, na nossa formação universitária, nós não aprendemos a dar aula. Nós temos uma formação que é, em parte, pseudociência, em parte, uma discussão reflexiva, que é muito importante, mas não pode ser só reflexão. A gente precisa também de mecanismos para a gente dar aula. Então, vou te dar um exemplo. Quando eu entrei na sala de aula, eu falei, meu Jesus, os moleques quase derrubavam a escola. Aquela bagunça danada, e eu falava, meu Deus, eu cheguei em casa, no primeiro fim de semana, peguei todos os textos da faculdade, todos, eu lia muito, tinha todos, assim, peguei, baixei, estava em cima, né? E fui olhando um por um, porque eu lembrava que tinha sobre indisciplina. Era o último texto da última pilha, parecia sacanagem. Só tinha um texto. E dizia o seguinte, que a indisciplina era um problema do capitalismo, da nova sensibilidade, do mundo contemporâneo, e pronto. Então, ele fazia né? Então, fazia uma reflexão que não é inútil, ela é útil, mas ela não resolve o meu problema. Ela é parte do meu processo em que eu preciso também aprender a resolver aquilo ali. Então, os professores falam que há 2 problemas na educação, quando você pega os mestrados, doutorados. Inclusão e indisciplina escolar. Então, essas 2 coisas não são enfrentadas na graduação e nem na pós-graduação, porque coisas semelhantes a essas circulam. Então vamos falar, por exemplo, sobre a educação de pessoas com deficiência. O que é que a gente aprende na faculdade? Nada, a gente tem uma matéria dizendo como é importante respeitar as pessoas com deficiência. Em geral é isso. Pode haver exceções, mas em geral é isso. Aí o professor fala assim, bom, é o seguinte, vou fazer uma pós-graduação, como eu fiz. Pós-graduação em educação especial, que agora eu vou aprender. Né? Compro tanto de livro, como eu fiz. Comprei sei quantos mil reais de uma vez assim, de livro de educação especial. E agora eu vou aprender. Então eu vou te falar o que tem em todos esses livros que eu comprei e na pós-graduação que eu fiz, e na maioria que eu já vi. São 5 coisas, tá bom? O autismo é uma condição que tem um problema no comportamento e na comunicação. Na Grécia, jogava as crianças com autismo da pirambeira. Na Idade Média, eu tratava com caridade. Depois começaram a segregar. Depois veio Salamanca e ficou tudo bem. Pronto, tá resumindo. Não precisava comprar nenhum livro, nem fazer pós-graduação. Porque se resume a isso. E por que se resume a isso? Porque corre nas universidades de educação... Você tá falando, eu tô lembrando dos meus estudos aqui. É ou não é? Quem é professor que está aqui, fala para mim se não é isso. Os livros de educação especial e as formações e as coisas. Gente. É isso, essas 5 coisas, só essas 5. Bom, eu comprei uns 1.000 e poucos reais de livro, todos eles, essas 5, resume tudo, não precisa ler nenhum deles mais.
Então, porque corre na universidade, em vários ambientes, a ideia de que o que precisa é o professor ter o coração bom. Porque aí, se o professor tiver o coração bom, pronto, a criança começa a aprender. Então, eles ficam falando isso porque eles pressupõem, se você falar bastante isso, o professor vai ficar com o coração bom. Eu tenho que convencer o professor. Isso é pseudociência, né? Não há nenhum dado de que isso tenha qualquer efeito. Mas aí você fala assim, vamos produzir dados, vamos medir se isso produz dados. Você fala, não pode medir, que é isso? Como se medir? Isso aí você está reduzindo o ser humano a um dado? Isso é positivismo? Não aceitamos. O homem é muito mais do que isso. O homem, sabe, é uma coisa assim, tem um fundo espiritual isso, né? Até místico isso, né? E que é absolutamente falso. Então, o que ela falou é central. Mas, veja, a prefeitura já gasta todo ano dinheiro com formação. Já gasta. Sim. Pode olhar na descrição orçamentária no postal de transparência. Não, e está nas diretrizes e bases da educação. Está em todo lugar, está no Fundeb. Continuada. É. O problema é que são só essas 5 coisas em todas as formações. Eu sou professor há mais de uma década. Todo ano, toda a formação falando essas 5 coisas. Então é só usar esse dinheiro direito, mas isso precisa partir dos gestores, não tem outro jeito. Tem que inovar também, né? Não pode ficar só lá amassando barro, sem inovar. Por isso agora... eu falo, chama o Lucelmo, ô prefeito, secretário da Educação, chama o Lucelmo. Lucelmo vai aí, capacita todo mundo, capacita pela internet, todo mundo de uma vez e pronto. Aliás, nós tivemos uma formação esses dias sobre a formação do PDI com o Sistema de Educação de Goiás. Foi essa semana. Foi bem bacana. Acho que foi bem bacana. E, não, os estados têm relação com universidades estaduais, né, com universidades federais. Faz aí, aproveita. É um outro problema no Brasil, né? As universidades estão produzindo as coisas e não chega muitas vezes no povo, porque os prefeitos às vezes não fazem essa ligação também. Precisa que os dois se movimentem. E aí gera essa impressão que a universidade não está fazendo nada, como, né, é outra coisa que circula aí. E tem muita gente produzindo muita coisa boa, inclusive no autismo no Brasil. Temos. Inclusive, a gente teve um evento agora, né, Lucelmo? Pertinho aqui, 2 semanas atrás, que foi bem bacana, né? Foi Ciência na Veia. Qual o evento? Qual você está falando do Capricha Tchê? Isso. Isso, tivemos o Capricha Tchê, foi um evento assim, sensacional, muito bom, em que várias pessoas falaram, e foi... A pandemia, é claro que, né, é uma situação péssima para todo mundo, mas de alguma forma tem algumas coisas que são interessantes. Por exemplo, foi um evento que aconteceu online, portanto qualquer pessoa do Brasil inteiro poderia fazer, embora fosse o Congresso Gaúcho, né? Não, então, as próprias lives. Sim, tem muita gente boa no Brasil. As lives começaram a tomar corpo depois do dia 11 de março. Antes do dia 11 de março, eram pouquíssimas lives. As lives eram mais para o pessoal bater papo, né? Agora não, você percebe aí o tanto... Agora, quantas lives aí deve não ter nesse momento? Um punhado. Exatamente. Então a gente tem conhecimento no Brasil, a gente tem pessoas no Brasil, e o mais importante, a gente tem, mesmo na própria escola, a gente tem os elementos fundamentais para fazer uma inclusão bacana. Porque veja, o que aconteceu nos últimos anos no Brasil? Aconteceu um movimento muito importante de matricular as crianças numa escola comum. Mas ele não resolve o problema, mas ele é parte do problema, e é a parte importante, né? Então, nos últimos anos, houve essa migração, ok. E aí foi criado uma instituição na escola de uma maneira meio mal achambrada, na minha concepção, que é a figura do professor de sala de recurso. Ou seja, a forma que essa profissão foi descrita não é boa, mas essa figura é o nosso diamante. Ele que esse profissional é que deve ser o capitão do processo. Quer dizer, o elemento mais importante do processo de inclusão já existe. Já existe no orçamento, já existe na escola. Portanto, a gente precisa aproveitar adequadamente esse material humano. Porque quando a gente fala de fazer inclusão, é natural que a gente faça referência às pesquisas, pelo menos para mim, né? Eu sempre estou fazendo referência àquilo que demonstrou que funciona. Exato. E faço referência ao que acontece em outros países, por exemplo, nos Estados Unidos. Aí as pessoas falam, mas
Você quer comparar uma coisa com a outra? Mas Então eu digo assim... a gente precisa ver alguma coisa para tentar fazer Claro, igual. claro. Não, e a grande questão é assim, se eles estivessem fazendo um negócio que não fosse possível do ponto de vista orçamentário, que a gente sabe as dificuldades do Brasil, é uma coisa. Mas a figura central para fazer um processo com a evidência é o professor de sala de recursos, que já existe. Portanto, ninguém está falando aqui de gastar um caminhão de dinheiro. A grande questão é o que faz o professor de sala de recursos e qual é a formação que eu dou a ele. Porque o professor de sala de recursos que sabe fazer uma boa avaliação, uma avaliação de verdade, de natureza científica, é um que correu atrás sozinho. Porque, como eu disse, nesses processos de formação não se ensina isso. Né? Então, é o indivíduo que correu atrás. Então, a gente precisa ter políticas públicas para ensinar essas pessoas a fazerem boas avaliações, a planejar boas intervenções e assim por diante. Então, a gente não está falando de gastar um caminhão de dinheiro, mas de usar bem os recursos que a gente já tem na escola. Exato, até capacitação, Anselmo. Exatamente. E já é gasto dinheiro com capacitação. Então, é a gente escolher, em vez de fazer a capacitação, digamos assim, para falar essas 5 coisas que eu falei aqui mais uma vez, a gente usa para ensinar práticas baseadas em evidências. Esse é o grande segredo, é o grande pulo do gato, entendeu? Sim. Selmo, se uma professora hoje, ela chegasse em você, uma professora lá do Fundamental chegasse em você e falasse assim, doutor Selmo, me diga 5 coisas que eu tenho que internalizar para poder conseguir educar, ensinar o meu aluno com deficiência intelectual. O que eu preciso saber? Tá, 5 coisas. Vou tentar organizar nesse número aqui. Você não é TDAH, eu sou. Então, eu no terceiro eu já esqueci do resto. A primeira coisa, né? Eu vou usar a mão aqui como uma dica visual para conseguir. A primeira coisa que ela precisa aprender é que não existe pessoas que não aprendem. Isso eu estou falando, gente, e eu tenho uma preguiça com frases bonitinhas e lindinhas. Então, eu não estou falando uma frase de autoajuda, eu estou fazendo uma afirmação científica. Não existe nenhum desses alunos que você vai pegar que não aprenda. Por quê? Porque não existem pessoas que não aprendem, né? Isso é uma afirmativa que pode ser posta à prova. Até hoje não conseguimos encontrar ninguém. Então, já existem vários experimentos em relação a isso, pegando pessoas com casos gravíssimos, e elas aprendem. O que acontece é que as pessoas não aprendem uma igual à outra. É uma outra questão. Exato, né? Exato. Então, quando eu ensino para um indivíduo, eu comparo ele com ele mesmo, com o desempenho dele antes dele passar pelo processo de ensino. Então, esse papo de esse aí não aprende, está só para socializar que ele não aprende. Quem está dizendo isso está falando pseudociência, está falando do senso comum, mas não é uma afirmação que tem. Está na zona de conforto, né? Também. Segunda coisa que ele precisa aprender. Ele precisa aprender uma coisa que a gente chama de análise funcional. Porque pessoas com transtornos do desenvolvimento, eles podem ter comportamentos que são desadaptativos e que podem ser extremamente prejudiciais a eles. Né? Comportamentos de gritar, se bater no outro, comportamentos sexuais inapropriados e assim por diante. Todo comportamento inapropriado, a base para eu poder lidar com ele e ensinar outras coisas, chama-se análise funcional. Ontem eu recebi um e-mail de uma pessoa falando assim, professor, um e-mail ou uma mensagem, professor, o senhor tem bibliografia sobre o comportamento de vomitar na escola, uma coisa assim? Aí eu falei assim, eu não tenho, eu posso te falar de um livro que descreve um caso assim, que é um livro que eu tenho aqui, eu falei o título, mas você pode ver o que você quiser, a não ser que seja uma questão orgânica, aí é outra coisa, aí não é nem minha área, nem sei nada disso. Mas se não for orgânico, é irrelevante você achar artigos sobre vômito. Você tem que achar artigos sobre análise funcional. Porque o vômito, ele pode ser, por exemplo, por atenção. Portanto, não importa se ele vomita para chamar atenção, se ele bate no rosto para chamar atenção, se ele tira a roupa para chamar atenção, se ele cospe para chamar atenção, o comportamento é o comportamento de chamar atenção. E ele é enfrentado por essa função. Portanto, a análise funcional é a base para você enfrentar qualquer comportamento que seja inapropriado.
Então, isso você precisa saber, tá? Terceiro, você precisa saber muito bem fazer avaliação. Exato. Se você não sabe fazer avaliação, não tem condição, né, de você fazer um processo de intervenção. Sem uma boa avaliação, não tem boa intervenção. E avaliação não é fácil. Existem protocolos de avaliação muito bons. Os protocolos, eles não são para autismo ou deficiência intelectual. Eles são protocolos para transtornos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Então, não tem problema, não tem risco. Pode ser o VB-MAP, pode ser ABLS, pode ser, sei lá, Portage, pode ser qualquer um. Então, todos eles podem ser utilizados tanto para um caso quanto para o outro, né? Então, por exemplo, a criança ele não sabe ler, ele está no 2º ano e ele não aprendeu a ler. Ok, por que ele não aprendeu a ler? Veja, existem casos que a gente não consegue ensinar a ler e escrever mesmo, casos muito severos, que é deficiência intelectual grave ou profunda, que a nomenclatura é um pouco diferente de autismo, né? Mas a maioria dos casos a gente consegue. A grande maioria dos casos de deficiência intelectual é leve, os 80%. O problema é que está faltando alguma habilidade na hierarquia de habilidade que eu não sei qual que é, e uma avaliação poderia me dizer. Vou dar um exemplo. Essa habilidade aqui, que eu sempre falo dela, isso aqui, ó, acompanhando uma coisa com o olho, se chama rastreio visual. Uhum. Sem rastreio visual, ninguém nunca vai aprender a ler e escrever, nunca. E às vezes esse é um problema, só que a gente nem aprendeu isso na faculdade, nem aprendeu isso na pós. E, portanto, nem entende a importância disso. Nunca nem viu. Então você precisa aprender sobre a avaliação. Você precisa aprender também, se você é um profissional de sala de recurso, você precisa aprender a escrever programas de ensino. Programas que contemplem na sua forma de organização instrumentos de registro. Então, você vai ter, por exemplo, vamos imaginar que eu fiz uma avaliação, fiz avaliação. Então eu descobri que tem uma habilidade faltando aqui na hierarquia para alfabetização, que é a habilidade de rastreio visual. Então vou ensinar rastreio visual. Eu vou escrever um programa de ensino de rastreio visual. E aí, quando eu vou ter uma forma de registro, para eu saber se aquela habilidade foi atingida, não foi, se não está funcionando aquela metodologia, portanto eu vou mudar. Todo mundo pode errar, mesmo escrevendo um bom programa. E aí eu vou avançando ali na hierarquia daqueles comportamentos. Depois eu vou ensinar, talvez, relações de identidade, depois relações arbitrárias, depois eu vou ensinar alfabetização. Pensando aí, en passant, assim, numa hierarquia para essa habilidade. Pois bem, então eu preciso saber escrever este programa. E não é fácil escrever. Parece fácil do jeito que eu estou falando, mas não é fácil. Porque existem inúmeros critérios para poder escrever, né? Eu tenho que escrever operacionalmente, colocar uma hierarquia de dica, o critério de aprendizagem, o critério de promoção, de manutenção, o critério de generalização. Então, tudo isso é difícil. E quinto, você precisa dominar os pressupostos gerais de uma ciência chamada análise do comportamento aplicada. Existe na internet, né, no Instagram, existe no Facebook, essas coisas, WhatsApp e tal. Existem muitas pessoas que não conhecem a aba e a gente vira e mexe ouve algumas críticas. Por exemplo, adestramento é uma coisa que a gente ouve muito. E geralmente, né? Quem critica é porque não conhece, né? Não, sim, especialmente essa é a de todas, a mais absurda, né? Por quê? Porque quando a gente pega os dados de pesquisas, e aí tem pesquisas também reflexivas, né, que fazem avaliação crítica, existe uma crítica mais forte à aba. A crítica mais bem fundamentada é a seguinte: a aba se preocupa muito com a inteligência. Então, quando você pega todas as pesquisas de aba, a coisa que mais sobe é a inteligência, não é os outros índices. Então, por exemplo, a inteligência não é que não seja importante, é que, às vezes, a gente dá menos importância para habilidades funcionais para o dia a dia. Então, habilidades que vão fazer ele ter uma autonomia dentro de casa, de higiene, por exemplo, né? de comida, de se virar dentro de casa. Então, as atividades, os programas de análise do comportamento aplicada, eles tendem a ter digamos assim, uma ênfase muito grande no cognitivo. Então, a inteligência vai lá em cima nos dados. Só que as habilidades funcionais não sobem,
mas a subida é moderada, não é tão alta quanto a da inteligência. Mas por que eu falei isso? Porque se a gente está falando de deficiência intelectual, a grande questão é a inteligência. Portanto, o impacto é sensacional quando a gente fala de deficiência intelectual. Deu 5 já? Deu 5, Geu. Certinho. Ai, por que eu não falei 10? Luciano, me conta uma coisa aqui. Me diga, você que sabe de tudo que acontece, quando que as benditas diretrizes nacionais da educação vão sair? Essa aí, minha filha, só Jesus que sabe, ninguém mais sabe, não. Porque é o seguinte, ó, a questão é a seguinte, a diretriz, ela é uma descrição sobre como uma coisa é feita. Que coisa é esta? É a política de educação especial, a nova política. A nova política é assim, para quem está na sociedade e quem não vive o tema da inclusão, fala, pô, a inclusão tá legal, né? Bacana, as crianças estão tudo na escola comum, porque só esse dado que é publicado. Procura um dado, procura. Qualquer um. Não saiu de 2019, né? Não saiu esses microdados, saiu só de 2018. Procura o dado de aprendizagem, procura esse dado. E eu vou te dizer, não existe. Ele não existe. Né? E se ele não existe, eu não posso dizer se a aprendizagem ocorre ou não ocorre. Agora, eu, como uma pessoa que conhece muitas pessoas, como um professor de sala de aula, uma pessoa que lê os depoimentos dos professores, que esses sim estão descritos nos mestrados, digo assim, aparentemente, tudo indica que as pessoas com deficiência estão matriculadas na escola comum, mas não estão aprendendo. Né? Na maioria dos casos, né? Ou pelo menos não estão aprendendo tanto que elas poderiam aprender, não estão chegando a todo o seu potencial. Então, dito isso, vários movimentos de pais há muito pressionam para que haja uma nova política que descreva processos de inclusão que sejam mais efetivos, né? E isso começou no governo anterior, a revisão da política foi feita no governo anterior, não foi nesse governo. Esse governo pegou o texto, né, e supostamente ele em breve vai ser publicado. Ele era para ser publicado já no ano passado, e aí um monte de problema, acabou não publicando. Né? E na certeza que era abril e nada. E depois aí depois era 19 de junho agora, e não foi. Bom, a situação agora é a seguinte, nós não temos um ministro da educação, nós temos um interino, que era o subchefe, mas interinos não gostam de tomar decisões de tanto impacto. Exatamente, a responsabilidade é grande, né? Exatamente. Então, provavelmente, essa publicação precisa de ser feita pelo ministro, vai ser feita pelo novo ministro. Quando é que ele vai assumir? A gente não sabe. Então, é assim, ó, o processo é nova política, audiência pública, ou alguma outra ferramenta semelhante durante a pandemia, né, ouvir as pessoas para as diretrizes da política que já foi ouvido, para as diretrizes, e depois disso tem a votação pelo plenário do Conselho Nacional de Educação, e depois elas entram em vigor. Então, a última vez que a gente conversou, a última reunião, foi semana passada, a gente falou, houve uma estimativa disso terminar em agosto, serem publicadas em agosto. Quem escreveu as diretrizes de autismo fomos eu e a professora Flávia Marçal, que está aqui presente, e, no entanto, essa versão preliminar... Gente. Não, tá legal, modéstia à parte, tá legal. Selma e Flávia quer dizer que o negócio é bom, é bom. Tá bacana. E aí, agora, passando por todo esse processo de audiência e de depois consulta, audiência e plenário, pode mudar. Mas, em princípio, o texto está bem interessante. Bacana, Luciano. Então, vamos aguardar, então? Vamos ver se sai, então, em agosto? Agora, Tatiana, eu concordo. Claro, não tem o que fazer, não pode bater em ninguém para as pessoas publicar, né? Agora... A grande questão, que aí nem todo mundo sabe, é que os sistemas não são hierárquicos, né? O sistema municipal não é submetido ao sistema estadual de educação, nem ao sistema federal. Eles são concorrentes. Então, isso quer dizer o seguinte, que se alguém quiser fazer
uma inclusão decente, uma normatização decente no seu município, não precisa esperar nenhuma diretriz nacional. Ele pode fazer isso. O que eu fico vendo é que muitos, tanto no estado quanto no município, eu vejo que muitos estados e muitos municípios ficam esperando. Até eu acho que para fazer aquele copia e cola, sabe? Pega Sim. lá e só adapta para o estado ou adapta para o município. Então, mas aí é o seguinte, eu acho que a gente pode fugir dessa lógica. Com certeza. Eu sempre falo o seguinte, chega ano que vem para o secretário de Educação, fala, secretário, eu quero que você faça a inclusão desse jeito aqui. Ele vai falar, não quero fazer. Por quê? Porque você vai me dar 10 vezes mais trabalho. Por que eu vou fazer isso? Não quero. Segundo, o secretário, em geral, ele é um professor, assim, né? Ele também não sabe discriminar o que significa evidência e o que é modinha. Ele não sabe, porque ele não aprendeu isso. A gente não aprende isso na faculdade, não aprende isso na universidade. E digo mais, não aprende isso no doutorado. Eu fiz um doutorado em educação numa grande universidade, nunca ouvi a expressão evidência. Só para você ter uma ideia, eu nunca tinha ouvido falar desse conceito. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. É tão grave que a gente sabe que, por exemplo, num país como nos Estados Unidos, só libera verba pública se tiver evidência. Se não é corrupção. Exatamente. Se não tem evidência, não tem dinheiro público. Exatamente. Então, eu acho isso uma coisa muito grave. Então, o secretário de Educação, ele fala, não, isso aí não... o que acontece é o seguinte, quando o professor é a única categoria que, para crescer na carreira, tem que sair da carreira. Ele tem que sair da sala. E isso é um problema, porque as pessoas que estão em condição viram dirigentes ou acadêmicos, eles começam a viajar. Não estou falando todos, claro, tem gente que mantém uma visão muito clara, mas muitos começam a viajar. Eu tive um professor no doutorado que falava assim para mim, os alunos hoje sabem mais que o professor, porque eles pesquisam na internet a matéria. Eu tenho 10 anos de sala de aula, mais de uma década. Eu cheguei a ter, ao mesmo tempo, mais de 1000 alunos. Só pra você ter, eu tinha muito aluno, eu trabalhava muito, dava muita aula. Eu tive até hoje 2 alunos que pesquisavam matéria na internet, 2. O resto quer saber se a Beyoncé tá grávida, entendeu? O resto quer saber se saiu o jogo novo, se saiu o PlayStation 5. Então, da onde o professor estava tirando aquilo? Ele estava tirando um texto que ele leu da Europa, que é do Humberto Eco, eu sei até o texto que é. Então, o secretário de Educação, ele não sabe discriminar o que é evidência e o que é modinha, porque quem é professor sabe, todo ano chegam com uma modinha, uma desgraça da modinha que eles compram, gastam um monte de dinheiro para a gente fazer a coisa mais besta, todo ano muda a modinha. Ele não sabe discriminar, e ele está muito influenciado por esse discurso mas fulano viajante. Está fazendo, por que a gente não vai fazer? Exatamente, é por aí. Então, se a gente não pode convencer o secretário de Educação, o que a gente pode fazer? Vamos imagina o seguinte, ó. Imagina só a hipótese. Os pais de um município se organizam e eles sabem o que eles querem. Que isso que é o difícil. O difícil é isso. Não, e quanto menor o município, mais fácil de fazer isso. Sim, mas é difícil os pais terem essa organização, estou dizendo, né? Mas digamos que os pais se organizem e sabem o que queiram, que é isso que eles querem. Eles chegam para o prefeito e falam, prefeito, é o seguinte, eu tenho um projeto de lei aqui que é para você fazer a inclusão decente. Eu tenho uma ideia para você. Põe lá na Câmara e aprova, e põe que vale para o ano que vem. Aí a gente apoia você. E apoia mesmo, porque eu acho que quem apoia a nossa causa tem que apoiar mesmo. Não, eu também acho. O negócio de partido eu não quero nem saber. Enfim. E a gente faz isso. Aí a gente pode dizer o seguinte para o prefeito. Fala, prefeito, é o seguinte, ó. Se você não fizer, o prefeito fica tranquilo. A gente pode fazer o seguinte, ó, se você não fizer, a gente apoia o outro candidato, que é oposição a você, e fala que você é inimigo das crianças com autismo. Fica tranquilo, prefeito. Vai na tua. Você vai ver. O camaradinho falou, não, mas eu sou o maior defensor do autismo no Brasil. Não, me dá aqui que eu agora faço. Né? Então, nós temos um reforçador para o prefeito. Para o secretário, não. Mas para o prefeito a gente tem. Né? Então é isso que nós precisamos fazer, mas é causa ganha. Agora, não posso deixar. Organização, planejamento. Exatamente. Até nisso tem que ter organização e planejamento. Eu quero fazer um comentário que eu considero muito importante, porque toda vez que aparece essa fala, eu preciso dizer. Alguém falou assim:
Lucelmo, se candidata. Então, eu não serei candidato a coisa alguma. Nem agora, nem na outra eleição e nem na outra. Eu não sou candidato a nada. Eu sou um pesquisador e divulgador científico e vou me limitar a isso. Eu detesto participar de processo eleitoral. Isso está absolutamente fora de questão. Isso é muito importante eu dizer, porque tem muita gente que acha que isso é um discurso eleitoral, que por causa de qualquer coisa. Eu sei como é que é. Eu também já. É. É. Mas gente, para eu entrar para política, eu tenho que doar meus filhos primeiro. Se eu doar meus filhos, eu até posso pensar nessa possibilidade, mas se eu não doar, não tem essa possibilidade. É isso aí. Então eu acho que é isso que nós temos que fazer, Tati. Eu acho que nós temos que nos organizar. Eu acho que essas canais como o Direito e Inclusão, o meu canal e tantos outros, Eco Project, que está aqui, né, presente, que é o Capricho na Inclusão, esse movimento. Eu acho que esse é um processo que inevitável, né, do mundo, né, da gente adotar práticas com evidência. Veja aí toda essa discussão da pandemia. Até um mês atrás estava todo mundo aí se digladiando se cloroquina era ou não era tratamento para Covid, todo mundo se matando. Faz 2 semanas que saiu que dexametasona é tratamento para Covid. Ninguém discutiu. Ninguém falou, mas não. No dia que saiu a pesquisa, o mundo inteiro, todos os hospitais do Brasil e do mundo civilizado passaram a administrar dexametasona, que é barato, todo lugar tem. Todos os organismos internacionais adotaram no mesmo dia. Tem evidência. Qual é a discussão, pelo amor de Deus? Se a gente já provou por A mais B que o negócio funciona. Então é isso. Essa discussão nem deveria existir, na verdade, na minha interpretação. Exatamente. Hein, Luciano, que história é essa de a última modinha ser cano de PVC? Você não sabe disso? Se comprar não, um cano de PVC, não. Se botar um cano de PVC na escola, todo mundo aprende a ler e escrever na hora. Ele é ungido? Ele é ungido? Não sei, mas deve ser. Isso aí virou uma moda em vários lugares, né? No meu município compraram palestra de usar PVC, de formação, compraram os PVC, tudo que tá lugar. E é impressionante isso, né? Quer dizer, em 10 anos, mais de 10 anos, já vi muita coisa, todo ano é uma, né? Mas essa eu achei especialmente bizarra, né? É a ideia de que você botar um PVC assim, e aí você põe, chama-se o surrofone, aí a criança fala aqui, ela ouve, e aí por isso ela aprende a ler e escrever. A tese é a do desenvolvimento da consciência fonológica, mas é uma tese tão bizarra, porque assim, em primeiro lugar, consciência fonológica, o desenvolvimento da consciência fonológica, sim, é uma coisa importante no processo de alfabetização, do método com a melhor evidência para a alfabetização de crianças com desenvolvimento típico, que é o método fônico. Indiscutível isso. Agora, em vez das prefeituras contratarem um processo de formação de como ensinar por meio do método fônico, eles contratam um negócio diversionista. Isso aqui, falar aqui, desenvolve consciência fonológica, não faço a menor ideia. Não há evidência disso. Aliás, é super simples de fazer evidência. Isso aqui particularmente, porque você pega um monte de cano de PVC, uma parte deles você põe ele maciço por dentro, para no modo de não passar o som. E para uma parte você põe ele com a estrutura mais forte, mas que passa o som, só para eles não distinguirem em termos de peso. Então, você pega 5.000 PVC, 2.500 passa o som, quando você fala 2.500 não passa o som. E aí você registra eles cada um com um número, distribui para todas as crianças. E avalia a consciência fonológica antes e depois de você fazer o trabalho. E depois você avalia os dados e compara os dados retrospectivamente. Se aqueles que receberão o PVC aberto tiverem apresentado índices estatisticamente significativamente maiores do que os que receberam, vou chamar assim de PVC placebo, então significa que essa prática funciona e tem evidência. Se não, ela não funciona, não tem evidência, nós estamos jogando dinheiro fora, que é o mais, na minha opinião, é o mais provável. Sem dado, é só uma opinião, né? Mas você vê como é simples? É simples, não é nada difícil. É uma coisa muito, muito simples. Não, e a gente vai falando aqui, o tempo vai passando e nosso tempo já está quase acabando. Vamos falar para esse povo aqui uma coisa muito importante para os nossos alunos com deficiência intelectual em sala de aula. Eles precisam de um plano de ensino individualizado. Como é que a gente faz, Luciano, para colocar isso na cabeça de todos os gestores? Que os planos devem ser feitos.
eu não acho que o problema seja de falta de conscientização de que os planos devem ser feitos. O pessoal Acho sabe, que né? acho que o problema é assim, tá bom, mas como é que eu faço, menina? O problema é técnico, acho. A minha impressão, conhecendo gestores, é que o problema é técnico. Eu acho que os gestores, a maioria, entende esse processo. O problema é justamente esse, é a dificuldade de você encontrar como fazer isso, né? Como eu disse, quando você se reconheceu nesse processo de eu pegar um monte de livro, e todos eles estão dizendo que somos todos iguais, tem que respeitar a diversidade, né? Então, onde é que eu acho um livro que realmente me diga? Isso me foi perguntado aí na formação em Goiás, né? Ah, tá bom, eu escrevi todo o processo para fazer o PEI, e aí as pessoas perguntaram, mas tá bom, me dá um livro base para eu fazer isso. Eu falei, em língua portuguesa eu não tenho um para te indicar, infelizmente. Então, precisa surgir essa bibliografia, precisa que haja espaço para esse tipo de bibliografia no Brasil, né? Por enquanto ela não há, que haja a relação desses sistemas com universidades ou com empresas que possam assessorar. Mas tem muitas universidades aí que têm processo de formação. Mas, em geral, esses processos técnicos, eles estão muito mais sediados, estão muito mais estudados em departamentos de psicologia, né, quando se faz pesquisa em análise do comportamento. O que não é bom, né, não é bom por vários motivos. Mas eles deviam estar nos programas de educação, é lá que deveria estar esses processos. E eu, particularmente, não pode ser que tenha algum, mas eu não vejo muito isso no Brasil. Então, é essa virada que a gente precisa fazer. Mas veja só, se a gente conseguir ter uma legislação municipal ou uma normatização como norma complementar do Conselho Municipal de Educação, que é outro caminho que a gente pode também garimpar esse processo, ou uma recomendação do Ministério Público, por exemplo, que indique certos processos, que são os processos com evidência, a gente faz as pessoas se mexerem. E aí elas vão ter que ligar para a universidade, elas vão ter que ligar para não sei para onde. Ou, vamos imaginar, um município que não tem R$1. Esse município aqui não tem R$1, não gasta nada com formação e não vai gastar. Então tá bom, então agora esse município já tem um tanto de funcionários, vão sentar, vão ler os livros de análise do comportamento e vão estudar. Vão fazer grupos de estudo. Selmo, você já pensou se todo professor ele tivesse lá na grade da faculdade algumas disciplinas ligadas à análise do comportamento? Lá eles já fizessem estágios nas escolas direcionados para os comportamentos, problemas dos alunos, já como estagiário, sabendo como lidar com o comportamento, problema de aluno. Seria maravilhoso. E me fala uma coisa, isso é difícil? Depende do conceito de difícil seu aí. Existe uma... É difícil levar isso para esse estagiário, primeiramente, depois que vai ser um profissional? Eu acho que a universidade é o lugar mais difícil que a gente tem para lutar, para fazer essa disputa. Eu vou explicar por quê. Veja, a universidade, de um modo geral, ela trabalha com muita pseudociência, né? Então, eu vou te dar um exemplo. Um dia eu quero fazer essa comparação, um estudo sobre isso, né? Não deve ser muito difícil, não. Mas se eu pesquisar, por exemplo, aqui nas universidades, se eu entrar agora, e se eu olhar mestrados e doutorados, que isso é dinheiro público, que são feitos, que partem de pressupostos científicos para ensinar pessoas com autismo, e comparar com o dinheiro que gasta, que parte do pressuposto que a mãe causa o autismo, né, as pesquisas de psicanálise, eu acho que tem muito mais sendo gasto com essa pseudociência que parte do pressuposto que a mãe é que causa o autismo. Eu pesquiso muito toda hora nos bancos de dados e aparece uma enxurrada, aparece muito mais do que quando a gente faz coisa séria. O problema é que eu não posso ir lá e proibir isso. Por quê? Porque existe autonomia universitária. Porque se não tivesse autonomia, o governo simplesmente só ia permitir pesquisa que falasse bem do governo, que é outro problema, que é o problema da relação entre política. Então, realmente, a universidade tem que ter autonomia, né? Isso é um elemento fundamental da democracia. Só que, por outro lado, isso permite que essas coisas aconteçam sem que
sem que isso possa acabar de uma hora para outra. Então, como é que você faz para acabar com uma cultura pseudocientífica, uma cultura de coisas absolutamente equivocadas, mas que estão instaladas nas universidades? Você entende? É muito difícil, você precisa refazer uma cultura. Se a gente tiver uma nova legislação e uma nova prática na escola, mais professores vão ver, propor pesquisas, muitos professores da universidade vão olhar, vão querer pesquisar, vão ver se funcionam, e aí a gente começa a mudar essa cultura na universidade. O meu doutorado foi com um pesquisador chamado André Chervel, foi um dos principais, né, dos pesquisadores que eu estudei. O André Chervel, o grande tchan da pesquisa dele é ele demonstrar que a gente acha que a escola foi criada para simplificar e repassar os conhecimentos da universidade. Esse processo é muito comum, as pessoas acharem isso, né? Mesmo na universidade, o Chevalier, outras pessoas escreveram isso. E ao contrário, essas ciências, a maioria delas foi criada na escola. A universidade foi criada para acompanhar aquilo que a escola criou. Então a cultura escolar, ela é fundamental na constituição do campo da pesquisa, entende? Ela é o elemento mais importante. Então acho que esse é o caminho que a gente precisa tomar. E a gente pode também começar a discutir aí, não sei por que meios ainda, né, uma reestrutura também das grades. Porque a partir do momento que a gente conseguir entrar nessas universidades, que a gente percebe que existem outras áreas da psicologia também que mandam, né, tem os interesses lá da universidade, a gente conseguindo adotar algumas disciplinas nesse sentido, vai ser muito rico para todo mundo. Alguém falou que utopia. Não, eu acho que todas as ideias surgiram primeiramente como utopias, né? Depois a gente vai tentando fazer com que aquilo seja possível de ser feito. Para a gente saber se é utopia ou não, é matemática. Nós temos 2% da população que tem autismo, 1% tem deficiência intelectual, tem um tanto de comorbidade, 2,5% da população. Por aí. 2,5% da população, se eu for colocar em termos de pai e mãe e de família extensiva, porque a gente sabe que são condições que afetam muito a família inteira, nós estamos falando aí que é uma condição que afeta diretamente 10% da população. Do ponto de vista eleitoral, 10% da população movimenta a montanha, faz arregaço. Então, toda a questão está em torno de ou a gente tem uma história da nossa comunidade de paz, de organização, ou a gente tem uma história de não organização. Nos Estados Unidos, as coisas aconteceram, basicamente, resumindo, dois motivos. Não é porque lá eles são bonzinhos, em termos de direitos sociais, nós somos muito melhor do que eles. Então, aconteceu por dois motivos. Primeiro, surgiu uma organização que fechou todas as outras organizações, que concentrou tudo, que é o Autism Speaks, que eram pessoas super influentes. O cara era presidente da maior rede de televisão dos Estados Unidos, e então todo mundo congregava lá, tudo que era autista saía de lá. Então era tudo muito organizado, centralizado e unido. Segundo motivo, um menino com autismo de 14 anos foi para o seu quintal e começou a se masturbar. E aí, lá não tem muro, a vizinha gritou, o pai foi lá, pegou esse menino e levou para o quarto, pegou uma 45, estourou a cabeça dele, matou ele e chamou a polícia, o pai, e esperou a polícia chegar. Ele foi solto esses dias. E aí, esse menino estava em horário de aula. Lá não é como no Brasil, que tem manhã e tarde, não existe isso. Isso é invenção brasileira. Então ele estava em horário de aula. E aí, o grande escândalo por que esse menino não estava na escola? Porque quem matou esse menino foi o Estado, que não colocou ele na escola. Porque a escola não conseguia lidar com ele, que era um caso severo. Então tá bom, então como é que a gente faz para lidar com ele? O que funciona? É a aba. Então tá bom, então é a aba, pronto, acabou. Não faz sentido ficar discutindo outras coisas, né? Então é assim que se resolveu. E é claro que os pais pegaram essa situação e fizeram todo o movimento de aproveitar a situação de sensibilização da sociedade. Então, é isso. Lá não aconteceu por questão do bem, não. Aconteceu porque os pais se organizaram. É isso. É isso aí, meu amigo. Pois é, a gente está chegando para o finalzinho aqui, como eu disse, acaba muito rápido. Gente, hoje foi bom demais, porque eu nem fiquei rouca. Quando você chama o povo que fala bastante, que fala bem, a gente nem fica rouca no final, né? Lucelmo, dá o seu recado aí de encerramento para gente, principalmente com foco nesses professores aí da educação
básica, né, com relação aos nossos meninos aí com deficiência intelectual? Os professores, eles correm muito atrás, os professores são muito... quando eles falam assim, eu não faço porque eu não sei, é porque é verdade. E aí eles pesquisam, compram um livro de educação especial, fazem pós-graduações em educação especial e eles não encontram essa informação em lugar nenhum. Então a minha sugestão para vocês é a seguinte, professores, parem de procurar dessa forma. Passem a procurar, quando vocês forem procurar em base de dados de pesquisa, práticas baseadas em evidências. Só que tem que procurar em inglês, depois você aplica o Google Tradutor lá que ajuda nós. Então, Evidence-Based Practice. E procurem ler sobre análise do comportamento aplicada. Eu sei que vocês viram uma aula na faculdade e disseram que era do mal, que era uma coisa super ruim, que o Skinner era terrível. Mal segurava. Quem falou isso não sabia, nunca tinha lido, infelizmente. Pensa que tem um doutorado. Essa pessoa pode ser, inclusive, ter sido eu, porque eu falei isso na sala de aula no curso de pedagogia, sem ler o Skinner. Então, vamos nos desembaraçar desse preconceito e vamos procurar práticas que realmente funcionam, práticas baseadas em ciência para as crianças com autismo e com deficiência intelectual, porque elas merecem, porque de todos é o público mais vulnerável, mais prejudicado. Ainda ontem eu fiz o seguinte comentário na live de uma amiga nossa. Ainda bem que a gente estuda e a gente vai mudando as nossas concepções. Porque a gente já falou besteira, Lucelmo. A gente falou besteira lá atrás, né? Com o tempo a gente vai estudando e vai melhorando. Por favor, gente, não assiste meus vídeos de 5, 6, 7, 8 anos atrás, não. Foca nos últimos, tá bom? Meu amigo, muito obrigada. Como sempre, show, né? Muito obrigada, trazendo conhecimento aí para o pessoal do Direito e Inclusão. Valeu demais e quem sabe numa próxima vez aí, bem breve, a gente está junto novamente. Estou aguardando o convite. A Tatiana, eu quero te convidar. Aceito. É assim que eu me comporto. Muito obrigado, Tati. Valeu mesmo pela oportunidade de discutir esse tema tão importante. Beijo, amigo. Fica com Deus. Obrigadão. Tchau, tchau. Hoje foi show, né, gente? Hoje foi top. Olha só. Semana que vem também vocês vão gostar muito do que eu tô guardando para vocês, viu? Encerro. O Instagram já tá me derrubando. Um beijo grande para vocês, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.